Ok. Então, gravando agora, né, a segunda etapa dos crimes contra a dignidade sexual, nós vamos falar de violação sexual mediante fraude, assédio sexual, exposição da intimidade sexual e pornografia vingativa. Ok? Então, vamos lá. Violação sexual mediante fraude. Ter conjunção ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Tomem muito cuidado com esse crime aqui. Por quê? Conjunção carnal e ato libidinoso, vocês já sabem o que é. Aqui, a vítima, ela consente na relação. Só que ela é induzida mediante fraude a consentir. Essa fraude retira da vítima, não é, como é que eu vou dizer aqui, né, a livre manifestação dela. Exemplo, não é? Uma mulher vai, por exemplo, do ginecologista e o sujeito diz, o médico, né, o ginecologista diz que é necessário fazer um exame mais aprofundado, não é, que ele vai usar as mãos. E durante o exame, ela percebe que ele não está examinando, ele está o quê? Molestando ela. Né? Vejam que ela consentiu no exame, mas consentiu mediante fraude, mediante a mentira. Ele contou essa mentira para praticar ali o ato libidinoso. Né? O sujeito que, por exemplo, entra na casa do outro no escuro, a esposa confunde no escuro com o marido e ele se serve dessa confusão dela para ter relação. Vejam que ali houve o quê? Houve uma manifestação da vontade, mas a fraude, não é, utilizada tira dela essa livre manifestação. Né? Não confundir. Ah, Ricardo, ela estava dormindo sedada, o sujeito foi e teve relação. Estupro de vulnerável. Ah, a pessoa bebeu, estava bêbada, caída lá. O sujeito foi lá e teve a relação. Estupro de vulnerável. Aqui não, aqui a pessoa está consciente e consente, só que consente enganada, acreditando ser a outra pessoa ou acreditando ser uma situação de normalidade. Não é. Eu vi um caso, por exemplo, de uma mulher que não podia engravidar e procurou um pai de santo. O pai de santo, né? Colocou ela lá numa situação e teve relação sexual com ela e ela engravidou. Só que naquele caso colocaram como estupro de vulnerável, porque ela ficou meio que uma espécie de transe, né? E você vê, a mulher não conseguia engravidar e a primeira vez que engravidou teve que abortar. Não sei se eu já contei isso aqui, se eu já contei, me desculpe, não gosto de ser repetitivo, mas eu não tenho essa memória tão boa também para dizer se eu já contei aqui ou não. Então, olha, parágrafo único, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Como é que eu vou imaginar uma situação, né, em que eu vou, mediante fraude, ter a relação sexual com a intenção de obter vantagem econômica, né? O cara, ao mesmo tempo, tem a relação sexual, mediante fraude, e ainda ganha uma prata, né? É meio complicado, né? Sei. Eu tenho um aluno meu que deu um exemplo e eu achei bem interessante, não é? Ele falou o seguinte: Ricardo, o cara ele escuta a pessoa combinando, né, com um garoto de programa, né? Ele vai se apresenta como sendo aquele sujeito, tem a relação sexual e ainda pega o dinheiro. Aí depois chega o garoto de programa lá: a senhora me chamou? Não, mas veio fulano aqui, né? Eu poderia colocar isso como violação sexual mediante fraude? Eu confesso a vocês, eu fiquei na dúvida. Não sei se seria o caso, não. Ou seria um ilícito civil, né? Mas é um caso a se pensar, né? A dificuldade de se chegar a conclusões é porque é pobre a jurisprudência nesse tipo de crime, né?
Não é toda hora que uma pessoa chega na delegacia e fala assim, eu quero fazer um registro de ocorrência porque eu transei com a pessoa errada. Então, assim, algumas questões a gente tem dificuldade para responder. Então, trata-se de um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Se tratando de vulnerável, 217A, estupro de vulnerável, não é? Violação sexual mediante fraude, já falei, conjunção carnal, né, penetração pênis-vagina, qualquer outro tipo de ato, né, que constitui, visa o prazer sexual, será o ato libidinoso, né? Tem aqui, né, quais são os exemplos de atos libidinosos, por exemplo, coito anal, felação, né? Elementar do crime é a fraude, o engodo que induz a vítima em erro, levando a crer numa situação falsa. Por meio de artifícios, o sujeito forja uma situação que leva a mulher, aqui tem a mulher, mas pode ser o homem também, a convicção da legitimidade do ato. Como exemplo, podemos citar aqueles que no escuro se introduz no leito de mulher casada, simulando ser seu marido, né? O Nelson Hungria forçava a beça barra nesse exemplo, aquele que se serve da escuridão da alcova. Tá? Outro caso diz respeito a um homem de grande prestígio que, a pretexto de realizar curas milagrosas, ao receber espíritos, mantém relações sexuais com as suas vítimas. Eu já vi um caso, mas eu não me aprofundei. Mas olha só aqui, ó. Será que a gente pode colocar nesses dois casos aqui? Esse sujeito aí que vocês estão vendo responde por violação sexual mediante fraude ou estupro de vulnerável? Vocês se lembram dele? Quem pode dizer para mim qual é o nome desse aí? João de Deus. Isso, mas pode falar um pouquinho mais baixo, senão quase estoura meu ouvido aqui. Não sei se é por causa do fone aqui. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Né? Então, assim, esse João de Deus, que não sei se é de Deus, porque quem é de Deus não faz isso, né? Então, isso aqui é estupro de vulnerável. Não era posse sexual mediante fraude. Em alguns casos, poderia até ter sido. Né? Por exemplo, se ele se vai lá no espírito, né? E o espírito fala lá, olha, eu tenho que ter uma relação com você, eu tenho que fazer isso, a pessoa aceita, você tem uma violação sexual mediante fraude. Agora, quando ele coloca a pessoa em transe, né, uma condição espiritual de transe, né, e tem lá, pratica o ato libidinário ou a relação sexual, você não tem mais esse violação sexual mediante fraude, você vai ter o estupro de vulnerável mesmo. Né? Olha aqui, mais casos. Né? Olha que o sujeito, o médico aqui, né, ele está fazendo ali a ausculta do coração, mas olha a mão dele, tá tocando diretamente nos seios da paciente, né? Isso aí já pode ser uma violação sexual mediante fraude. Né? Do lado ali está o médico algemado. Né? Porque isso é muito sério. Então, violação sexual mediante fraude, tem algumas observações aqui que eu trouxe da doutrina do professor Damásio de Jesus para vocês. Para a existência do crime, não é necessário que o erro seja produzido pelo agente. Pode ocorrer que seja a própria vítima ou provocado por terceiro, e que o sujeito ativo mantenha a ofendida em erro. Ainda assim, estaremos diante do delito previsto no 215. Tá? Então, às vezes, ele não provocou o erro, mas ele se aproveita do erro. Né?
A fraude não se confunde com a sedução. Nesta, a vítima se presta conscientemente à prática do ato sexual, enquanto na fraude ela é totalmente enganada pelo agente. Sua vontade é absolutamente viciada. Né? Ao examinar o caso concreto, leva-se em consideração que a vítima deve ser enganada. Se ela duvida, aceita o risco de sua ação e não há que se falar em fraude. Olha, então, se ela está em dúvidas que quem entrou no quarto é o marido ou não, mas ela aceita, você não tem esse crime. Tá? Ela tem que ser, de fato, enganada. Tá? E assim, esses exemplos são exemplos mais comuns, não é? Porque a mulher não pratica esses crimes. Eu nunca vi um exemplo de jurisprudência da mulher praticando um crime desse, mas pode ter, mas eu desconheço. Todos os casos que eu percebi foram homens que abusando das mulheres. Todos os casos. Então a gente acaba ficando viciando em dar exemplos sempre onde o sujeito pratica isso com a mulher para não sair muito da realidade. Mas a mulher também pode ser sujeito ativo desse crime, em que pese eu nunca ter visto. Pelo contrário, as mulheres são sempre vítimas desse tipo de conduta. Tá? Depois você tem aqui o 215A, e esse aqui foi maravilhoso, porque foi introduzido recentemente no Código Penal. Vou até inverter a ordem, vou mostrar para vocês aqui. Olha essas duas cenas aí. Não é? Na direita, vocês estão vendo o sujeito literalmente incomodando a mulher ali, ó. Que eles chamam de ficar sarrando. Não é? Então, já teve casos de meninas saírem do ônibus, né? Com esperma na roupa. Não é? Querer brigar dentro, virar e bater. Né? Já do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo uma medida que foi tomada de ter vagões no metrô específico para mulheres. Mas o que acontecia? Por que eu estou falando isso? Porque antes dessa lei, isso era tratado como contravenção penal. Tá? Era tratado como contravenção penal. E como contravenção penal, ela era tratada, né, com os benefícios da Lei 9.099, o sujeito ia para a delegacia, fazia um registro de ocorrência e era solto. Não é? Então, teve um caso no Rio de Janeiro que um sujeito desse ficou esfregando, não é? Se esfregando no braço da menina que estava sentada e acabou ejaculando no rosto dela. Ele foi preso, foi levado para a delegacia, assinou um termo de comparecer em juízo quando fosse intimado e foi embora, porque entrou na contravenção penal. Não é? Isso causou indignação. Ah, mas foi estupro. Não foi estupro porque ele não agiu nem de violência nem de grave ameaça. Logo em seguida ele fez isso novamente, só que na segunda vez ele se ferrou, porque a menina tentou sair e ele segurou ela com a perna. Então quando ele segurou ela com a perna, ali já houve a violência, e na segunda vez ele já foi enquadrado no estupro, foi preso. Né? E aí, o que vem aqui? Ó? Agora não é mais contravenção penal, agora é crime a importunação sexual. Praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Não é? Reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Não é? Então, assim, a jurisprudência citava aquelas pequenas apalpadelas, né? Tem muito no carnaval, o sujeito vai e passa a mão no bumbum da pessoa, né? Isso era tratado como contravenção penal, que era importunação ofensiva ao pudor, o nome da contravenção penal. Tá?
o ato ali foi, né, não foi nada demais, né? O carnaval tem muito disso, o cara agarra, dá um beijo, sai correndo, né? Então era contravenção penal, acabou a farra do boi. Acabou a farra do boi. Agora é crime, é importunação sexual, né? Então, né, a menina está no carnaval andando, o sujeito agarrou, deu um beijo nela contra a vontade, de 1 a 5 anos. Né? Então tem que pedir. Né? Se ela topar, beleza. Se ela não topar, cai fora. Né? Deveria ser sempre assim, mas é porque tem casos também que a outra parte tem anui, né? Tem o interesse também, né? Então, assim, a coisa tem que ser interpretada à luz do caso concreto. Né? Então, tomem cuidado com esse crime aqui. Né? É, esses encontros, essas sarradas, né, em ônibus, essas coisas assim, tudo isso agora, 1 a 5 anos, tá? Se o fato não constitui crime mais grave. Então, por exemplo, né, se a mulher se revolta ali, o sujeito agarra ela, né, e pratica ali a importunação sexual mediante violência, o crime já será estupro. Sujeitos do delito, qualquer pessoa pode figurar como sujeito do delito da importunação sexual, tanto homem quanto mulher. Mas, queridos, eu nunca vi, desconheço o fato de uma mulher fazer isso. Ou então, normalmente, ou então, se isso acontece, né, os homens não levam a conhecimento, né? Muito pelo contrário, comemoram, né, a façanha, não é? Ficam felizes, né? Mas, via de regra, dos dois lados. A mulher, ela se ofende, com certeza. Né? São conceitos diferentes que cada um tem, né? E na sua grande maioria as mulheres se ofendem, não suportam isso, por isso que as jurisprudências são ricas de exemplos onde as mulheres são vítimas desse crime nojento. Né? Mas qualquer pessoa, tanto homem quanto a mulher. Se a vítima for menor de 14 anos ou portadora de enfermidade, doença mental, que retira a capacidade de discernimento, ou que tenha qualquer motivo retirada a capacidade de resistência, há estupro de vulnerável. Né? Há estupro de vulnerável. Então, se a pessoa é doente mental, tem alguma situação, né, de vulnerabilidade que nós e o sujeito fica ali sarrando ou passando a mão, é estupro de vulnerável. Tá bom? Pessoal, só um minuto, tá? Queridos, desculpa, tá? Mas é que a minha esposa chegou e as criancinhas começam a fazer farra, e aí entra aqui no quarto pulando, mamãe chegou. Como é que é, né? Deixa eu só. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, né, da importunação sexual. Já falei. Muito bem. Elementos objetivos do tipo: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, ou seja, o fato deve ser cometido contra a vítima e sem oposição a ela. Não exige toque do agente na vítima. Olha, cara, botei em vermelho aqui, olha, eu quando eu coloco em vermelho é sinal de perigo. É igual na natureza, né? Vermelho, veneno. Né? Não se exige toque do agente na vítima. Mas, como assim?
Olha aí, olha. O sujeito que num coletivo se masturba e ejacula na ofendida realiza ato libidinoso contra ela. Tá? Então, marca a alternativa errada. Em hipótese alguma, é possível visualizar o crime de importunação sexual mediante fraude sem o contato. Errado. É necessário que haja concordância da vítima. O ato libidinoso é aquele tendente à satisfação da libido. Bom, já explicamos isso aqui, né? Se existir grave ameaça, violência, 213, se for fraude, 215. Então, ele acaba tendo uma natureza bem subsidiária. Está aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo aí, né, que sempre, na prática, o sujeito ativo é o homem. Tá? Pelas imagens aí, são imagens ilustrativas dessa conduta. Assédio sexual. Esse aqui é o crime mais importante hoje da noite. Tá? O assédio sexual. Cuidado. Tem várias situações aqui que podem levar você a erro. E a primeira delas é o verbo, que eu coloquei até em azul. Tá vendo? Constranger, que normalmente é acompanhado de violência ou grave ameaça, aqui não. Por isso que eu botei de azul. Aqui o constranger é no sentido de intimidar. Intimidar. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Cuidado, hein? Porque o que pode ser vantagem ou favorecimento sexual? Olha o leque hermenêutico que abre. Não é? Então, o sujeito pode chegar a, por exemplo, pedir para uma pessoa dançar nua, já configura esse crime. Não é? Enfim, pedir para que se permita tocar nas partes íntimas, ou até mesmo a relação sexual ou o ato libidinoso, dentro daqueles conceitos que a gente já vem trabalhando. Né? Só que esse crime, esse assédio sexual aqui, está em vermelho, ó, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Não é qualquer pessoa que pratica o assédio sexual. Aqui, o crime é próprio. O sujeito ativo é aquele que possui alguma situação, alguma condição de ascendência. Superior hierárquico é na administração pública, porque é lá que tem hierarquia. Ascendência inerente ao exercício de emprego é o patrão, o chefe, né? Cargo ou função, né? Aquela função pública, aquela função política. Né? Então, eu, me valendo dessa condição de ascendência que eu tenho da vítima por ser empregador, por ser o patrão, por ser o chefe da seção, não é? Ou por ser o superior hierárquico, vou intimidar essa vítima, essa pessoa, para ter com ela a relação sexual ou ato libidinoso. Não é? Obviamente, através da intimidação. Do tipo, olha, se não tiver relações sexuais comigo, eu vou ter que demitir você. Né? Isso pode ser até de forma velada. Né? O sujeito vem com aquela conversinha mole, né? Ah, cheguei com a ordem aqui para demitir, né? Tem você e tem a dona Matilde, só que a dona Matilde tem 50 anos de empresa. Né? Se eu tenho que demitir ela, olha o tamanho das verbas rescisórias, né, que eu vou ter que pagar. Você está aqui há 1 ano. Então é muito mais fácil e justificável demitir você, mas a gente pode mudar essa realidade, depende de você. E aí começa a jogar aquela conversinha mole, né? E a pessoa é como se pegasse uma faca e botasse aqui. Tá? Tu vai perder teu emprego se você não ceder.
a essa relação sexual. Né? Então, isso é o crime de assédio sexual. E aqui, alguns exemplos bem nojentos para vocês, né? E olha que, mais uma vez, os exemplos todos homens contra mulheres, né? Então, né, o sujeito começa a cercar a vítima, não é? Com lisonjeios, não é? Toques, não é? Esse comportamento nojento, não é? O cara vai se aproximando, vai até chegar um ponto que a mulher fica até com medo de ir trabalhar, né? Conversei com uma menina uma vez que ela chegou para mim e falou: Ricardo, eu não quero mais ir trabalhar, não posso perder o emprego, eu não quero mais trabalhar. O cara agora inventou que vai fazer uma viagem, quer que eu vá com ele, viagem de trabalho, eu estou vendo que, mas eu não quero perder o emprego. Eu falei assim: olha, tu vai perder o emprego, você vai perder o emprego, vai denunciar e vai perder o emprego. Mas eu vou sair sem direito a nada? Não. Vamos fazer uma rescisão aqui indireta, vamos denunciar, porque não tem dinheiro nenhum, não tem emprego nenhum no mundo que vale isso que está passando. Ah, Ricardo, mas vamos pedir ajuda para os familiares, vamos pedir ajuda para os amigos, vamos sair distribuindo é, currículo. Papai do céu vai te ajudar, fica tranquilo. Agora, não tem como uma pessoa trabalhar assim, não é? Eu sei que você não vai ceder, mas vai chegar uma hora que você vai enlouquecer, você vai ter problemas psicológicos, aí, psiquiátricos e irreversíveis. Porque, né? Aí ela criou coragem, denunciou, pediu demissão e tudo mais. Né? Ela teve aí o seguro-desemprego dela, mas passou pouco tempo, ela conseguiu outro emprego, foi trabalhar. Então, assim, é... mas vejam que nas 3 fotos, vocês estão vendo que existe aqui, nota-se, nitidamente uma relação de superior. Superior é de ascendência, né? Em razão de emprego, cargo, função. Aqui não é o amigo que vira para outra e faz lá uma chantagemzinha para ter uma relação sexual. Né? Aqui é intimidação mesmo, é constranger. Ah, Ricardo, e se a mulher ou se o homem, eles aceitaram a proposta e tiver, então não houve constrangimento, não é? Então não houve constrangimento. Né? Tomar cuidado também, né? Porque às vezes o sujeito ele canta, né? Faz a famosa cantada, né? Da secretária ou da empregada, mas sem a intenção de impor, sem colocar uma condição assim, olha, se não fizer isso eu vou te demitir, não é? Ou se você não fizer isso você nunca vai ter a promoção que você espera. Ele simplesmente chama para sair ou se declara, não é? Aí, nessas hipóteses, obviamente, que não tem o crime. Né? O crime tem que ter o verbo constranger. E o constrangimento vai se caracterizar por meio dessa chantagem horrível. Né? Então, elementos do crime, olha, este crime envolve relação de poder, sujeição da vítima, ofensa à sua dignidade e, por fim, ofensa à sua liberdade sexual. Não é? Então, olha, o assédio sexual exige muito mais do que a abordagem atrevida ou inconveniente. O cara que é chato, né? Sabe? Aquele chatinho, né, no emprego, né? Eita, gostosa, hein? Eita, vai tá chique, hein? Isso é um bobo, né, coitado? Vai pegar ninguém com esse papo chato, né? Sua principal característica sua principal característica é a forma impositiva. Propostas sexuais realizadas pelo assediador com o efetivo poder de cumprir a ameaça. Né? Então, ele tem o poder de cumprir a ameaça. Né?
então ele, detentor desse poder, ele intimida a vítima, né? Liberdade sexual aqui é a vista vista, né, de um aspecto positivo, ou seja, a liberdade de praticar o ato sexual desde que entre adultos, em privado e com consentimento, né? Em seu aspecto negativo, representado pela liberdade de não ser objeto de atos sexuais não desejados, né? Então, tomem cuidado com relação a isso. Eu vou fazer uma pergunta atrevida para vocês aqui, né? Toda vez que eu dou queridos, vocês viram aí que deu deu uma fugida aqui, né? Voltou. Voltou. Voltei. Deu aí uma fugida no esquema aí, né? Tô voltando com o slide aqui. A internet hoje está muito instável. Ok. Estão vendo o slide aí, elementos do crime? Sim, professor. Ok. Fazer uma pergunta para vocês aqui, né? A aluna, né, chega o professor e fala assim: professor, você vai me reprovar por meio ponto? Aí o professor fala assim: não, eu posso te aprovar, depende de você, né? Vamos sair? Tem crime de assédio sexual, sim ou não? E aí, quem vai responder? Acredito que não. Deveria ter, né? Porque Sim, comportamento de um professor fazer isso é nojento, né? Um professor fazer isso, né? Um bastante. professor que tem que honrar a cátedra, né? A academia, o magistério, né? É nojento ele fazer isso, mas a jurisprudência entende que não, porque não existe relação de ascendência entre professor e aluno. Também vi uma decisão envolvendo o diarista, né? A diarista, né? O sujeito que contrata a diarista e fala: olha, você continuar trabalhando aqui. Também entende-se, jurisprudência entendendo que não havia constrangimento legal, porque não existe relação de hierarquia ali, não tem uma relação de emprego entre a diarista, né, e a pessoa. Então, assim, tudo que foge da intenção da norma. Mas por quê? Porque a redação do tipo penal construiu uma babaquice quando fala, né, se servindo aqui, olha, prevalecendo-se o agente sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes a exercício de emprego, cargo ou função. Então, assim, ali foi uma bobeira que eles deram, não precisava ter fechado tanto o alcance desse dispositivo, né? Mas, obviamente, como tem, quando o assunto é tipo penal, né? O que vigora é o princípio da taxatividade, tiveram que taxar e trouxe esse problema. Desculpa. Assédio sexual e dignidade sexual. A conduta caracterizadora do assédio sexual desculpa, ofende o sentimento próprio em relação aos atributos morais e intelectuais da vítima, afetando a sua dignidade. No caso do assédio laboral, por exemplo, uma eventual promoção ou mesmo aceitação do emprego encontra-se condicionada não ao desempenho, à capacidade ou dedicação no trabalho, mas à eventual aceitação de propostas de cunho sexual. Então a pessoa está lá se esforçando, se especializando, né? Trabalha, se dedica, né? Acorda mais cedo, chega antes, todo mundo sai depois de todo mundo, e na hora de conseguir uma promoção, o sujeito vem e quer dela ato sexual. Isso aí você joga a pessoa
numa sala de psiquiatra para fazer tratamento, porque é difícil o ser humano aguentar tanta pancada. Eu achei até que a pena é muito fraca, olha aqui a pena. 1 a 2 anos, G-Crim. Eu achei a pena muito fraca. Parar no G-Crim, o cara pagar uma cesta básica por causa disso, não é? Então, enfim. Crime de assédio sexual é pluriofensivo, havendo assim afetação de diversos bens jurídicos, como a liberdade, a honra, a dignidade, entre outros. Né? Crime pluriofensivo é aquele crime que ofende vários bens jurídicos. Né? No caso aí, ó, liberdade, honra, dignidade, entre outros. Tá? Então, a criação de um ambiente de anormalidade expõe a liberdade daqueles que trabalham ou estudam e tanto, né, ou mais a sua dignidade. A igualdade também é ofendida quando se condiciona a realização de alguma prestação ou benesse, né, a que fazia jus à vítima por direito ou por condições meritórias à execução de favores sexuais. Imagina, a pessoa já tem o tempo de trabalho, a especialização, tem todos os atributos para conseguir aquela promoção, mas não, só se tiver relação sexual. Então, vejam que isso ofende aí uma outra pessoa que não tem o mesmo know-how que aquela pessoa, né? Se cede à chantagem e passa na frente da outra com muito mais condição de exercer o cargo do que ela. Um absurdo. Sujeitos do crime de assédio sexual, tanto o homem quanto a mulher, pode ser sujeito ativo do crime de assédio sexual, o mesmo ocorrendo em relação ao sujeito passivo. Né? Nós sabemos que o tipo penal permite, mas na prática o que a gente vê é o homem praticando esse tipo de crime contra a mulher. Né? A lei exige, entretanto, uma condição especial dos sujeitos do crime próprio. No caso, o autor deve estar em condição de superioridade hierárquica ou de ascendência em relação à vítima. Essa, por sua vez, deve encontrar-se em relação de subalternidade. É o que eu falei. Ele se serve exatamente dessa, entre aspas, superioridade para intimidar, porque ele tem poder de decidir o futuro, né, da vítima ali naquele emprego, naquela função pública que exerce. Né? Eu já vi uma pessoa abrir mão de um cargo de procuradora no município por conta disso. Hoje está difícil, hein, gente? Toda hora trava. Estão me ouvindo agora? Sim, né? Então, ó, mais imagens ilustrativas aí, né? Eu sempre gosto de botar alguma coisa ilustrativa, né? Porque o sujeito ele sempre começa assim. Essas imagens mostram bem aquela relação de ascendência, de subalternidade, né? O sujeito vem ali e impõe. Elementos subjetivos do tipo. Constranger significa compelir, coagir, obrigar, intimidar. Tá? Verbo, na verdade, eles usaram o verbo constranger, mas deveria ser intimidar. A palavra assédio tem por significado a ação de sitiar. Né? E sitiar é exatamente isso aqui. Não é? Sitiar, o sujeito vai cercando, né, a pessoa até ela ficar encurralada. Né? Não se exige que a intimidação seja grave. Não é qualquer constrangimento que pode, todavia, configurar o delito de assédio sexual. A necessidade de cerceamento de um direito
em que a vítima faz jus. É claro, se falar no assunto de violência ou grave ameaça, aí já é outro crime. Aí já vai ser o crime de estupro. Mas ainda que não existe que a intimidação seja grave, tem que ser séria o suficiente, não é, para intimidar a vítima. Agora vamos lá. Caiu no exame da OAB. Tá? Caiu no exame da OAB. Sujeito, empresário, chegou para gerente de um banco e falou o seguinte: olha, eu sou o seu principal cliente. Né? Eu tenho 200 funcionários aqui que recebem, que tem conta aqui nesse banco. Se eu tirar minha empresa desse conta e passar para outro, eu vou passar para o teu concorrente 200 contas e eu posso ainda falar para o seu superior que eu estou fazendo isso por conta da sua forma de com que você me trata. Você me trata muito mal aqui e tudo, e eu vou colocar essa responsabilidade em cima de você. Você certamente será punida. Né? Para eu não fazer isso, eu quero que você vá no meu apartamento e tenha relação sexual comigo. Tá? Aí eu quero perguntar a vocês, tem crime de assédio sexual nesse caso? Tem ou não tem? Eduardo falou que tem. Rapaz, eu acho que tem. Acredito que tem. Gente, vamos parar de falar acho, acredito. Vamos parar com isso, gente. Já acabou essa fase. Agora você não pode mais falar eu acho, eu acredito. Isso acabou, cara. Você tem que ter dentro dos elementos que eu passei. Toma uma porcaria essa internet hoje. Acho que agora eu voltei. Queridos, estamos aí de novo. Estamos, Tamo aí, professor. tamo aí. Pessoal, olha só. A gente tem que parar com essa mania de eu acho que sim, ué. Para com isso, pelo amor de Deus. Chega. Você tem que verificar o seguinte, quais são as ferramentas que eu dei para você. Em cima das ferramentas que eu dei para você, você raciocinar. Eu não disse aqui que tem que ter uma relação de ascendência entre o sujeito ativo e o sujeito passivo? O cara é empresário, a outra é gerente do banco. Qual é a relação de ascendência que tem entre eles? Nenhuma. Então não tem o crime. Não é? Então não tem o crime. Não tem um crime aqui, né? De assédio sexual. Então, olha, vamos fazer as perguntas assim para ver o que você aprendeu, ver quais são os elementos que você tem e aplica no exemplo que eu estou dando para vocês. Tá bom? Damaso Jesus sintetiza os elementos do assédio sexual em... Eu gosto muito dessa lição aqui do assédio sexual. A ação de constranger, né? Intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual para si ou para outro, prevalência do agente, sua condição de superior hierárquico de ascendência em relação à vítima. Ambas as situações, superioridade hierárquica ou
ascendência devem existir em decorrência do emprego, cargo ou função. Eu botei ascendência e emprego em azul, porque ascendência é relativa ao emprego e hierarquia em relação ao cargo ou à função. Tá? E a legitimidade do direito ameaçado ou injustiça do sacrifício da vítima deve suportar por não ceder ao assédio. Agora, vamos lá. Não é? Vamos imaginar que agora eu chegue para uma funcionária que ela não tem tempo para promoção. Não tem tempo nenhum para promoção. Eu tenho a Ana, ela tem tempo para promoção, e eu tenho a Joana, né, que não tem tempo para promoção. Eu chego para a Joana e falo assim: Joana, você quer ser promovida? Né? Quem tem direito é a Ana, não é você. Você quer ser promovido? Dá um jeito de te promover. Mas você tem que ter relações sexuais comigo. Isso é assédio sexual? Vamos lá? Sim. Poxa, por que sim? Intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Mas é Cara, só seja para isso? outro. Não tem que ter todos esses elementos aqui, não. Olha o último, a letra E. Deixa eu ver. Não, para mim era para ter apenas qualquer um deles. Para mim Não. não eram todos esses. Aqui, ó. Damar Jesus sintetiza os elementos do assédio sexual em... Esse aqui são os elementos. Vejam, qual é a intimidação que tem quando eu ofereço uma oportunidade para alguém que ela não tem direito? Qual é a intimidação que existe nisso? Não é? Qual é a intimidação que existe nisso? Não tem intimidação nenhuma. Esse crime aqui é intimidação. Ó, você tem direito, mas eu só vou te dar se você... Senão eu vou te demitir, senão eu vou te mandar embora. Não é? Então, toma cuidado. Toma cuidado. Senão vai para alambrado. Esse aqui, esse é terrível, hein? Deixa aí. É 216B. Queridos, então, vamos falar agora aqui da exposição da intimidade sexual. Isso aqui é novidade, é de 2018, portanto, recentemente, né? Ou seja, para o direito penal, é recente, em termos de direito, né? Então, diz assim, 216B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, esses são os verbos do crime, estão aqui, portanto, em negrito, não é? Por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso. Então, cena de nudez ou ato sexual ou ato libidinoso. Então, veja bem, pessoa nua, captar essa imagem, né? Ou na relação sexual, que é a conjunção carnal, ou o ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, de caráter íntimo e privado, vou até botar aqui, ó, íntimo e privado, sem a autorização
dos participantes. É claro, se houver autorização do participante, não tem crime nenhum, né? É o que acontece lá na gravação lá do filme pornográfico, né? Desculpa, pessoal. Então, é claro, aqui, consentimento aqui, né? Se houver o consentimento, eu tenho uma excludente de tipicidade, né? Porque o tipo penal é expresso, só vai haver o crime se houver o quê? Se a captação da imagem, né, for contra. Agora, olha, ele não está falando em divulgar, hein? Toma cuidado. O tipo penal está falando produzir, fotografar, filmar ou registrar. Ele não chegou ainda naquela etapa de divulgar na internet. Basta captar essas imagens. Se você capta essas imagens, se você produz, fotografa, filma ou registra sem autorização dos participantes, já é esse crime aqui. E aí de caráter íntimo ou privado. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Ou seja, aqui eu faço a montagem. Eu tenho lá uma foto ou uma cena e eu coloco o rosto da pessoa que eu quero ofender lá no meio dos autores lá, dos atores, sem autorização dela. E vejam que eu não estou falando ainda em exibir, hein? Estou falando aqui em fazer a montagem. Então eu tenho produzir, fotografar, filmar, registrar ou fazer montagem. A pena, 6 meses a 1 ano. Ah, mas uma pena muito pequena, porque aqui ele montou o material pornográfico, né? Mas não houve divulgação. Tá? Agora vamos lá. Você está passando, você está acordando. E aí você chega na varanda da sua casa, tem um carro estacionado na frente da sua casa e o sujeito tendo relação sexual com uma mulher no capô do carro, lá de fora do carro, no meio da rua. E você vai e tira aquela foto. Você tem esse crime aqui? Sim ou não? Tá no meio da rua, não é íntimo. Exatamente. Muito bem, Ivana. Você pegou exatamente aqui o elemento do tipo penal que eu botei, caráter íntimo e privado, viu que não estava presente no caso concreto e chegou à conclusão de que não é o crime. Esse é o raciocínio. Porque quem resolve praticar sexo no local público está abrindo mão da intimidade, concorda? Não pode reclamar depois de ter imagenzinha no WhatsApp, né, rodando na mão de todo mundo pegando e rindo, não é? Porque se você resolve praticar sexo no meio da rua, você está abrindo mão da intimidade, não é? Se é um local público, então você está abrindo mão da sua intimidade, não é? É isso mesmo.